como primeira pauta de hoje, Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a visita do primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, a Donald Trump, né? Ele esteve em Washington, né? Foi para a Casa Branca e teve um encontro alguns dias depois da visita de Emmanuel Macron, né? Então a gente está tendo um beijamão, né, Daniel? Os europeus estão ali preocupados com a posição deles, preocupados com a situação econômica da Europa, preocupados com o cenário que se encontra nas negociações entre Estados Unidos e Rússia, né, concernentes à Ucrânia. Então há uma tentativa dos países europeus de estabelecer uma boa relação com o Donald Trump para ver se a coisa não se desenrola de maneira tão negativa, de maneira tão ruim. E a primeira coisa que me chamou a atenção, Daniel, foi a deferência com a qual Donald Trump tratou o Reino Unido. Não necessariamente o Keir Starmer, né, mas de forma até mais institucional. Então, só para ter uma ideia, Daniel, ele foi perguntado, né, o Trump, durante a visita, foi perguntado o que o rei Charles, né, o rei Charles da Inglaterra, acharia da ideia de os Estados Unidos tomarem o Canadá, né, porque seria ali, né, um choque, né, enfim, o Canadá sendo representado pelo Reino Unido, né, pelo rei britânico, né, pelo rei Charles. Se os Estados Unidos fizerem uma coisa, como é que vai ficar essa relação? E o Trump disse que, olha, existe uma tentativa de criar cisões entre os países. Isso é tudo intriga e, abro aspas, somos os países mais próximos e tivemos ótimas discussões hoje. Teve um determinado momento, por exemplo, que ele falou que não se pode duvidar dos laços, das ligações entre Estados Unidos e Reino Unido quando se fala, por exemplo, sobre questões militares. Nós somos grandes aliados, com profunda intimidade em questões militares. Eu estou lembrando disso, né, porque a gente falou sobre isso na primeira aula do curso lá do Petit Cursos, né? A gente falou que, olha, os Estados Unidos tem um monte de aliado por aí, é aliado da Alemanha, é aliado de Israel, é aliado de uma galera, mas assim, aquele que você considera que é da família mais próxima, aquele que chega na sua casa sem ligar antes, aquele que tem absoluta intimidade completa para os Estados Unidos é o Reino Unido, né, Daniel? É verdade, Tanguy. E quando a gente observa a deferência do Donald Trump ao Reino Unido, isso fica ainda mais claro. Aliás, se a gente retroceder para o mandato anterior, a deferência para o Reino Unido era sempre diferenciada no primeiro mandato do Donald Trump em comparação ao relacionamento com outros países. Uma vez mais, fica aí ratificada essa aliança e essa proximidade que tem implicações na economia, na política, na segurança, em diferentes temas. Agora, Tanguy, eu preciso fazer uma observação. Enquanto Donald Trump estava ali no Salão Oval, ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, ele foi questionado se ele mantinha a declaração dele a respeito de Zelensky, né? Aquela declaração onde o Trump chamou o Zelensky de ditador. E a resposta do Trump foi maravilhosa. Eu não me recordo de ter dito isso. Não lembro. Não Não lembro. me recordo, não lembro de ter dito isso. Acho Isso está muito gravado? Alguém difícil. gravou isso? Eu não lembro de ter Acho falado isso. muito, Não deve estar acho gravado. muito difícil que eu tenha dito isso em algum momento. Quer dizer, do lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Tanguy, o Donald Trump tá uma amarelada, hein? Ah, vai tomar o Canadá? Vou nada, rapaz. Vocês ficam querendo criar cisões entre nós. O Trump, você mantém aquilo que você disse do Zelensky, que o Zelensky é um ditador? Disse nada, rapaz. Não lembro de ter dito isso, não. O Donald Trump tá afinado, hein, Tanguy? Quando fica perto do Reino Unido. Que loucura, hein? E Daniel, circulou um vídeo maravilhoso também na internet esses dias agora com a visita do Macron, né? Que o repórter pergunta pro Trump, na frente do Macron, o Macron estava do lado dele, pergunta: ô Trump, você usou o termo ditador para se referir ao Zelensky. Você usaria o mesmo termo para falar sobre o Putin? E aí a câmera tá no Macron. Cara, o Macron ele faz uma cara de agora eu quero ver. Disfarçou, né? Cara, o Macron ele dá uma risada, tipo, porra, era essa a pergunta que eu queria. Agora, como é que você vai sair dessa? E o Trump se embanana todo, né, Daniel? O Trump começa, não, tem que, eu não gosto de usar esse termo, tem que ver, tem que deixar as coisas acontecerem e tal. Então, é um termo, né, Daniel, que o Trump utilizou para falar sobre Zelensky, que naturalmente vai persegui-lo durante muito tempo. Agora, uma outra pauta que dominou boa parte do debate entre o Keir Starmer, né, o primeiro-ministro britânico, e Donald Trump foi naturalmente a questão econômica. Afinal de contas, Donald Trump está colocando tarifa para cima e para baixo, ameaçando, na verdade, eu sei que você vai falar sobre isso, vai ter tarifa, não vai ter tarifa e tal. E o Trump disse que o Starmer, na conversa privada entre os dois, passou um bom tempo tentando convencê-lo a não impor tarifas contra produtos britânicos. É um jeito que o Trump gosta, né, Daniel? Ele ficou me pedindo, porque ele sabe que, porra, que eu sou brabo, né? Eu sou brabo, eu coloco tarifa mesmo, mas ele ficou me pedindo, abre aspas,
Ele tentou, né, tentou me demover da ideia. Ele trabalhou duro. Acho que merece cada centavo do que pagam de salário para ele. Acredito que esses dois grandes aliados podem acabar saindo com um acordo comercial de verdade e que as tarifas não sejam necessárias. Então, ele soltou algo que o próprio Stormer depois falou também, que a ideia é que faça ali um acordo comercial. Lembrando, né, o Reino Unido saiu da União Europeia, era promover ali o Brexit, exatamente com essa ideia de que, olha, saindo da União Europeia, eu vou ter liberdade para assinar acordo comercial com quem quer que seja, e aparentemente a coisa pode avançar nesse sentido. Com relação à Ucrânia, Daniel, você mencionou agora há pouco a questão do Zelensky, a gente tem uma clara divergência, né, entre os dois. Afinal de contas, Donald Trump está negociando diretamente com a Rússia, ao passo que o Reino Unido recentemente propôs, inclusive, enviar tropas para a Ucrânia para conter a Rússia. Então, você tem registros muito diferentes. E aí, o Starmer, Daniel, elogiou muito a iniciativa do Trump. Pô, o Trump está querendo acabar com a guerra. Pô, isso é ótimo. Não é aquela coisa, né, Daniel? Tentando criar pontes ali, mas, segundo o Starmer, isso tem que ser feito da maneira correta e não premiando o agressor. E aí o Trump disse que, olha, dado esse cenário, está claríssimo que os gastos militares têm que subir aí para 4%, 5%. E do PIB, né? Lembrando, a meta original da OTAN estabelecida ali em 2014 era de 2% do PIB. Vários países estão chegando em 2% agora. O Reino Unido já tinha mais de 2%, mas o Trump começou a falar que tem que ser 5%. Lembrando, os Estados Unidos gastam ali na casa de menos de 3,5%, o que já é muito, né? Então o Trump falou assim: tá vendo aí? Isso prova apenas o que eu sempre digo, que tem que ser entre 4% e 5%. E algumas outras coisas, Daniel, já te passo a palavra, que o Trump falou, né, durante a coletiva ali, e que são interessantes para entender um pouquinho como é que o Trump tem visto a política externa do seu próprio governo. Então, por exemplo, primeira coisa, ele confirmou que o Zelensky vai visitar a Casa Branca na sexta-feira. A gente está gravando esse episódio aqui na noite da quinta. Na sexta-feira, dia 28, segundo Donald Trump, Zelensky estará na Casa Branca para fechar o acordo sobre minerais. Nós Ele foi antecipamos isso no último episódio, inclusive, Sim, do Petit perfeito. Jornal, né? Exato. Ele foi perguntado, mais uma vez, vem cá, os Estados Unidos vão oferecer garantias de segurança para a Ucrânia? E ele sempre tergiversa, né, Daniel? Ele não afirma, mas ele disse que o simples fato de haver um acordo de minerais já é uma garantia para a Ucrânia, o que não quer dizer muita coisa, né? Aparentemente, inclusive, Daniel, a gente não tem a confirmação ainda, mas o que está no acordo é que os Estados Unidos se comprometem a ajudar a Ucrânia a conseguir garantias de segurança, o que não significa garantir a segurança, né? Eu vou te ajudar. E aí o que o Trump disse isso é trabalho para os europeus. Os europeus é que tem que fazer. Então o Trump estará cumprindo o acordo a partir do momento em que ele convencer os europeus a garantirem, a oferecerem garantia de segurança para Ucrânia. E o Trump também disse, isso também é fantástico, né? Porque mostra muito bem como é que a negociação está, que acredita que o Putin cumpriria a sua palavra e não invadiria a Ucrânia havendo um acordo. O Putin, Daniel, é aquele camarada que garantiu que não haveria invasão, tipo, 2 dias antes da invasão. Então o Trump disse: não, mas o Putin vai cumprir a palavra dele, basta ter um acordo e a coisa vai funcionar, vai acontecer. Aliás, por enquanto, me parece que a Ucrânia já está achando esse acordo dos minerais satisfatório na medida em que os Estados Unidos passam a ter algum interesse na estabilidade ucraniana. Afinal, a estabilidade ucraniana acaba sendo fundamental para que o acordo seja cumprido e que os Estados Unidos sejam beneficiados pelo próprio acordo. Se você tem ali apenas uma intenção de ajudar a Ucrânia a garantir a sua própria segurança, no atual momento parece que os ucranianos estão considerando que é o melhor acordo possível dentro do atual cenário.